Amém? Em nome de Jesus. Se você tem aí seu bloquinho de anotação, se você não mandou o link do culto, mande para pessoas que, na sua célula, no grupo da sua célula, para os seus irmãos, para que outras pessoas possam ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus também, no nome do Senhor Jesus. Amém? O tema dessa ministração nossa, a série que nós estamos vivendo aqui é Sem Limites. E eu particularmente gosto muito desse tema Sem Limites por conta de tudo aquilo que nós já vivemos ao longo da nossa história, da nossa vida. Então, quando fala de nós vivemos uma vida sem limites, ou seja, que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos, cremos e pensamos, isso alegra o meu coração e isso sempre vem na minha memória diante dos desafios, das lutas, das dificuldades, das necessidades, das curas, enfim. Seja qual for a situação, Deus sempre me traz à memória Efésios 3:20. Se você pudesse gravar esse texto, decorar esse texto, você vai sempre sair na frente no que diz respeito a ver o que ninguém está vendo, a sentir o que ninguém está sentindo, e você vai ver o milagre já estabelecido lá na frente. Quando alguém fala para você, mas não vai dar certo. Não, a Bíblia diz, Efésios 3:20. Você pode colocar o texto para mim, por favor, filho querido? Para a gente poder citar esse texto aqui, gravar no coração. Essa palavra serve para qualquer situação. Certo, Henrique? Você já está aí, já firme e forte, né, Henrique? Deus abençoe você, viu, filhão? Boa recuperação para você, viu? Então, vamos ler junto esse texto? Vamos lá? Aquele que é capaz de fazer... Segundo... Ele é capaz ou não é capaz? Para fazer o quê? Infinitamente mais. Então, eu sempre espero o infinitamente mais. Eu não fico olhando para situações, nem para circunstâncias. A minha expectativa é sempre de ver o infinitamente mais. E eu quero deixar para o seu coração, sempre como eu falo aqui, falo nas lives também. Eu já estou vivendo o infinitamente mais. Eu estou no lucro. Amém? Você consegue contemplar isso? O infinitamente mais, ou seja, Deus vai fazer mais? Vai. Mas o que você já está vivendo em relação a tantas situações que você já viveu, você já está vivendo o infinitamente mais. Amém? Ou seja, a sua realidade, como a gente diz aqui, é o sonho de muita gente. É que a gente não para considerar, a gente só foca naquilo que a gente não tem e esquece aquilo que Deus já nos deu. Amém? Então, o que eu quero falar com você aqui nessa noite é sobre paz. Se tem uma coisa que o mundo busca, que as pessoas buscam, é viver uma vida de paz. As pessoas sempre declaram, a minha vida é um inferno. Já ouviu isso? Não? Já ouviu isso? Por que a vida é um inferno? Porque elas não conhecem quem produz paz. Amém? Então, olha comigo o Evangelho de João, capítulo 14. E a nossa chamada falava justamente sobre isso. E eu quero repartir com você essas verdades, a fim de que a gente possa firmar o nosso coração, não nas emoções nem nos sentimentos, mas na palavra de Deus. Aonde? Palavra de Deus. Eu quero focar nisso para você, porque a gente às vezes foca em tantas coisas e nós não focamos na palavra. E a palavra de Deus é que produz, é que gera resultado para a nossa vida. Então, João 14, 27. O que diz aí? Deixo com vocês o quê? Deixo com vocês o quê? A paz. Essa paz é sua. Amém? Essa paz é sua. Então Jesus diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou dou a vocês. Não como o mundo dá. Ou seja, o mundo pode oferecer uma paz temporária e passageira.
Mas a paz que Jesus dá para nós é eterna. Ela é o quê? Eterna. Esse é um grande segredo que o Pai quer revelar ao meu coração e ao seu coração. Por isso que o nosso cumprimento, né, é graça e paz. Nós vamos voltar a cumprimentar os irmãos com graça e paz. Porque tem um efeito espiritual isso. Olha que interessante. A gente deixou algumas coisas tão parece religioso, mas não é religioso. Quando você faz com entendimento, muda. Quando você encontra alguém e diz assim, ó, graça e paz, você está liberando algo sobre essa pessoa que muitas vezes está faltando para ela. É diferente você falar assim, e aí, mano? Beleza? Tudo bem? E aí? Show? Bacana? Agora, quando você chega numa casa e declara graça e paz, essa graça que está sobre a sua vida e essa paz que está sobre a sua vida entra nessa casa. Olha que interessante. A gente não dá, às vezes, tanto valor para essas coisas tão prática e tão verdadeira, mas é uma realidade. Se você começar a ter essa prática no seu coração e cumprimentar as pessoas com aquilo que o Pai tem desde o início ensinado para nós, que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo, a gente nem percebe. E aí, mano? Beleza? Como é que tá? Show? Lindo? Produz alguma coisa? Hã? Produz? E quando você fala graça e paz? Olha que interessante. Ou seja, aquilo que você carrega é o que você vai liberar. Amém? Ou seja, você chega numa casa, e Jesus falou isso. Quando você chegar numa casa, você declare a paz sobre aquela casa. Tem um efeito totalmente diferente. Por exemplo, nós perdemos o hábito, que não devia ser só um hábito, devia ser um estilo de vida, de chegar numa casa, orar pelas pessoas. Né? Não falamos sobre isso, Berg, esses dias? Orar pelas pessoas. Orar quando entra e orar quando sai. Causa um efeito totalmente diferente. Consegue entender isso? Muitas casas, muitos lares estão vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de briga, de tantas coisas, porque não existe paz. 2 Tessalonicenses 3,16. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz de todas as formas, em todo tempo. O Senhor seja com todos vocês. Olha que declaração interessante. Eu fui debruçando esses textos aqui e recomendo a você até mesmo ler ou ouvir, né, o livro de Tessalonicenses, que fala muito sobre isso. Mas assim, ó, o próprio Senhor da paz. Pelo fato de a gente não conhecer essa realidade, muitas vezes a gente vive debaixo de incômodo, debaixo de opressão, de pressão, porque nós não sabemos que nós temos um Senhor da paz. Quantas vezes o lar vira uma turbulência e a gente não recorre ao Senhor da paz? Que a paz é uma pessoa, essa pessoa chama-se Jesus. Então, o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz de todas as formas, em todo tempo. O Senhor seja com todos vocês. Amém? Então, Paulo diz assim, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e dessa forma que escrevo. A graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. Paulo se preocupou em escrever, registrar, porque isso era importante e ia produzir um efeito. Porque se tem uma coisa que, quando surgem lutas, tribulações, dificuldades, o que você tem que procurar no seu coração é a paz. É o quê? A paz. Você vai entender um pouquinho mais para frente aqui. Se eu colocar um título aqui hoje, será Como Viver uma Vida Cheia de Paz. Amém? Romanos capítulo 18, verso 19.
18 e 19. Considero, pois, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação se submeteu à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22, pois sabemos que toda a criação faz o quê? Geme, conjunto com o que se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Nessa esperança somos o quê? Salvos. Contudo, a esperança que não se vê não é esperança, pois quem espera naquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Verso 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Você tem que pedir ao Espírito Santo para que ele venha te ajudar na sua fraqueza. Até mesmo para entender o momento que você vive. Senhor, eu preciso ter paz, eu preciso ter... Então, o Espírito Santo vai te ajudar. Aí, caminhando aqui, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aquilo que você não sabe fazer, aquilo que não está ao seu alcance, o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Então, ele vai abrir os olhos do nosso entendimento para tomar posse dessa paz definitivamente. Você pode dizer para o seu irmão, o Espírito Santo vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Caminhando aqui. Precisamos aprender a debruçar nas Escrituras. Degustar. Tenho ficado esses dias aí um tempo mais intenso de contemplação. E parece que as Escrituras teve um sabor diferente. Está com um sabor diferente. De você olhar para um texto e ficar nele ali, remoendo, pensando, degustando, saboreando e se alimentando. Eu falava com uma pessoa esses dias, falando assim, eu estou aqui me alimentando. Se você for para as Escrituras para se alimentar, você vai ser saciado. Amém? E eu insisto aqui em dizer para você que nós temos que dar conselhos, colocar a nossa vida, colocar a vida de outras pessoas à luz das Escrituras. Porque se vier à luz das Escrituras, tudo vai à frente. Amém? Caminhando aqui. Precisamos aprender a chegar nos ambientes e liberar essa paz, porque essa paz é uma pessoa. Quando a gente tem essa consciência da presença, aonde você chega, o ambiente muda. Amém? Vocês viram os videozinhos que eu brinquei ali com a Kátia, né? No salão de beleza lá. E quando nós chegamos nesse salão, tinha várias mulheres, né? Óbvio que só tinha mulheres. E quando nós chegamos ali, tinha várias pessoas com necessidades. Foi incrível. A meia hora antes da Kátia mexer no cabelo, foi meia hora orando pelas pessoas. Liberando a presença. Porque o vento sopra, a Bíblia diz, o vento sopra para onde ele quer. Nós não sabemos para onde vamos, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Tem coisas que não são programadas na minha vida. Tem coisas que são dirigidas por Deus. Se a gente ganhar essa consciência, você andará sempre antenado naquilo que Deus quer fazer na sua vida.
E por onde você passar, você libera aquilo que Deus colocou na sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Ou seja, aonde você passar, diga assim, aonde você passar, você vai liberar a presença de Deus. Está claro isso? Eu vou bater sempre nessa tecla, por quê? Porque se a gente não ganhar essa consciência, a gente vai ficar sempre dependente de que alguém vai fazer alguma coisa por nós. Vamos ficar sempre dependente dos outros, sendo que o Deus já liberou sobre você. Você crê nisso? Você carrega essa presença? Hã? Carrega a presença? Então, se você carrega a presença, aonde o seu dia vai ser melhor utilizado, você vai ser mais frutífero, porque a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Então, a árvore é conhecida pelos frutos. Amém? Mas tem determinado momento da nossa vida, e nós lutamos para isso, para não perder essa paz. Mas a pergunta que sempre vem ao nosso coração é: aonde você perdeu a sua paz? Em determinado momento da sua vida, se isso aconteceu, porque isso ficou muito claro para o meu coração enquanto eu estava orando. Pessoas que perderam a sua paz. Ou seja, quando surge uma situação que sai fora do seu controle, aonde está a paz? Quando surge uma má notícia, aonde está a minha paz? Bill Johnson diz assim que, vendo aquela situação de que Jesus estava dormindo no barco. Lembra que Jesus dormiu no barco? Eu já até compartilhei com vocês aqui. Mas você vai saber o nível da sua maturidade é quando você está no meio de uma tempestade e você pode dormir. Foi isso que você viveu, Henrique? Está no meio da tempestade, vai passar por uma cirurgia, vai passar... Calma, está tudo sob controle, daqui a pouco eu volto. Consegue entender isso? Ou seja, está no meio da tempestade, mas você pode dormir, porque quem está no seu barco chama-se Jesus. Quem está no barco? Então você pode dormir. Você pode descansar. É a melhor palavra que é descansar. Amém? Isaías 26, 3, que a gente tem dito aqui. Você pode voltar nele, por favor? Tu guardarás em perfeita paz. Esse texto eu ganhei o jogo. Ganhei o jogo esse texto, o Ismael. Falei Israel. Israel é o seu irmão, né? Cadê Israel? Está aí? Se não chegou, vai chegar. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo... Se você tem um propósito firme em Deus, você permanece em paz. Aconteça o que acontecer. Se tem algo que tem guardado o meu coração, é essa paz. Amém? E vou dar uma boa notícia para você. É para mim e para você essa notícia. Nada vai roubar a nossa paz. Quando você se posiciona, nada vai roubar a sua paz, Paulinho. Viu? Porque o justo não vive nas emoções do sentimento, ele vive pela fé na palavra. E é esse segredo que o Pai precisa revelar ao meu coração, ao seu coração. Peça a Deus sempre uma palavra. Uma o quê? Palavra. Porque a palavra de Deus é a âncora da nossa alma. Então, por isso é que é importante estarmos atentos, porque durante a nossa vida, cotidiana, sempre aparecerá situações ou circunstâncias para roubar a nossa paz. E você precisa ficar atento, porque no meio de um louvor, está cantando um louvor, daqui a pouco, no meio do louvor, vem uma palavra que arrebata o seu coração.
e você é tomado pela presença de Deus. Às vezes está ouvindo uma mensagem, e aquela mensagem Deus pisa um texto e muda. E o que você tem que fazer? Você tem que pegar a própria palavra e dizer o seguinte, eu falava isso com um amigo que eu atendia hoje aqui. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Entendeu, Mônica? É isso. Se a gente não pegar a palavra e viver na palavra, você vai viver pelas emoções. Então, aí não dorme, não descansa, fica na depressão, fica na ansiedade. Por quê? Porque não está firmado na palavra. Abraça a palavra, declare a palavra até ela se tornar vida em você. Amém? Pode ser que seja a gente insiste nisso, mas não tem outro remédio. O remédio para o crente é a palavra de Deus. Está claro isso? Ou seja, essa palavra tem poder para mudar a nossa vida e a nossa história no nome de Jesus. Então, pegue a palavra, porque a palavra tem poder. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Faça esse exercício, irmãos. Quando estiver conversando com alguém, libere a palavra, insista com a palavra. Hoje falava com um amigo hoje, que veio aqui para conversar comigo. Conforme eu falava com ele, eu trazia ele para a palavra. Ia para outro assunto, eu trazia para a palavra. Ele mudava, eu voltava para a palavra. Ele ficou até meio, acho que, meio agitado, mas por quê? Porque eu não tinha outro conselho a não ser a palavra. Estão entendendo isso? Há um poder na palavra de Deus. Há um poder aonde? Na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12, verso 1 e 2, que você está cansado de ouvir, né? É na palavra. Romanos 12, 1 e 2. Pode ver aí, por favor. Doze, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. 12. Mais um para frente. Está no 11. Isso. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça o corpo de vocês como um sacrifício santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Verso 2. E não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. O lugar que o diabo mais ataca é aqui, ó, na nossa mente. Faz sentido ou não? Faz ou não faz? É a batalha do inimigo é na nossa mente. Ele insiste em nos tirar da palavra. Ele insiste que a gente venha crer na nossa força, no nosso entendimento. Não, é na palavra. Amém? E a palavra de Deus muitas vezes vai nos confrontar, vai nos tirar de caminhos que podem ser caminhos de morte. Então, renovação da mente. O que mais tem roubado a sua paz é a palavra. Olha, escuta bem isso aqui, ó. Vai pegar todo mundo aqui, inclusive eu. Eu estou mudando a minha maneira de falar. A palavra que mais rouba a presença de Deus, tem roubado a presença de Deus, é a palavra estou cansado. Vou dar essa dica para você. Toda vez que você se encontra com alguém, ou você fala para alguém, eu estou cansado, eu estou cansado. Esse estou cansado, automaticamente o ambiente muda. Olha que interessante, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração fortemente. Por quê? Quem é que vai querer se aconselhar com alguém que está dizendo que está cansado? Faz sentido ou não? A pessoa diz, eu estou muito cansado, a pessoa nem vai falar nada. Como é que você vai pedir oração para alguém que está cansado? Faz sentido?
Se eu for pedir oração para essa pessoa estar cansada, ela vai ficar mais cansada ainda. Deus quer mudar. Porque a base das Escrituras para o nosso coração é Deus renova as forças daquele que não tem vigor nenhum. Agora, Ele renova ou não renova? É que eu não recorro às Escrituras, então eu vivo cansado. Ele é o nosso lugar de descanso. Consegue entender isso? Agora, quem é que vai recorrer atrás de alguém que está cansado? Não que não podemos estar cansados, podemos estar cansados. Mas conforme a gente fala, eu já ouvi isso, a própria Edméia já falou uma vez, quando você chega em casa, você estou morto de cansado. Não é assim? Você fica mais cansado ainda. Vou dar uma dica para vocês, que é para mim também. A gente faz de tudo no dia todo, dá nosso trabalho, mas quando a gente chega em casa, a gente dá o quê para a família? O resto. Não é verdade ou não é? Você reparou que a gente dá sempre o pior para a nossa família? A gente dá o 100% nosso lá fora, 100% não, vai 90% lá fora. Quando chega em casa, aqueles que a gente deveria dar mais, a gente entrega menos. Estou exagerando, Valdir? A gente não se policia nisso. Em que? A gente joga bola, você, né, que é um craque, né? Joga bola, corre e tal, não sei o que. Chega em casa, Quinha fala assim, Quinho, vai jogar o lixo lá fora. Eu estou cansado. Mas para jogar bola não estava, filha da mãe. Filha da mãe e filho do pai também, né? Não é assim, não é? Para aqueles que a gente deveria entregar mais, a gente entrega menos. Para Jesus, se nós temos que entregar mais, a gente entrega menos. É verdade ou não é? Ele nos dá tudo na semana. No final de semana estamos cansados. Estou exagerando? Não. Estamos caminhando aqui. Ele vai dar uma solução para nós. Pode ficar tranquilo que tem solução. Amém? Estamos sendo roubados na nossa paz. Estamos sendo roubados no nosso vigor. Toda vez que você está liberando essa palavra no ambiente, nós podemos impedir o agir de Deus. Olha que forte. Ou seja, você chega num ambiente que precisa da presença de Deus, se você chegar lá todo cansado, você impede o agir invisível de Deus. Entende? Nós temos que nos policiar nesse sentido, para não perder as oportunidades que o Pai cria para todos nós. Amém? Está claro isso? Então, quem vive cansado está com o tanque vazio e precisa se abastecer. Tem pessoas que só andam com o tanque na reserva. Não é ruim andar com o tanque na reserva do carro? Parece que fica naquele expectativa, vai acabar. Assim nós podemos estar andando na vida. Com o tanque vazio, e aqui é da questão do tanque vazio por causa da falta da presença e da intimidade com Deus. Está claro isso? Então, não podemos estar com o tanque vazio. Diga para o seu irmão, você não pode estar com o tanque vazio. Viu? Ei, Jesus maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 6. Aliás, João 14, 6. É o texto que nós temos que estimular uns aos outros, compartilhar uns com os outros. Eu queria uma outra receita, irmãos, mas não tem outra receita. A única receita que eu tenho é a palavra de Deus. Amém? Então Jesus respondeu: eu sou o quê? A verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai.
Desde agora, no entanto, vocês não conhecem nem têm visto. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Olha o que Deus está falando para nós aqui. Às vezes nós estamos tanto tempo com Jesus, e na hora de recorrer, a gente vai recorrer a outras situações ou circunstâncias. Presta bem atenção nisso. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo, eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que faço, e fará ainda o quê? Maiores que essas, porque eu vou para o Pai. Jesus está dando para nós aqui uma oportunidade de tomar posse pela fé dessa verdade. Por exemplo, quando ele fala aqui, vocês vão fazer obras maiores, devia incomodar o nosso coração. O que eu estou fazendo? Aonde eu estou atingindo? Jesus liberou essa verdade, que nós vamos fazer obras maiores. Nós temos que orar em cima disso. Senhor, o Senhor disse que nós vamos fazer obras maiores. Eu quero fazer isso. Amém? Está claro isso? Para que a gente possa desfrutar dessa realidade no nome de Jesus. Jesus é o caminho. Você crê nisso? Jesus é o caminho, você crê nisso? Parece loucura, estou falando para crente, né, que Jesus é o caminho. Por quê? Porque muitas vezes nós buscamos outros caminhos. Pastor, como é que eu estou buscando outros caminhos? Porque o resultado não está sendo como o Senhor Jesus gostaria que fosse. Não busque outro caminho. Jesus é o caminho. Amém? No nome de Jesus. Vamos avançando. Mateus 11, verso 28. E aqui é o texto que o Pai quer liberar sobre a sua vida com mais intensidade. Deixa eu ver se é esse aqui. Verso 25. 11 e 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos simples, aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Presta atenção nisso, só queria parar aqui. Eu fiquei mergulhando nesses textos e fiquei ali conversando com o Pai. Se o Pai escondeu, sabe por quê? Porque Ele quer que a gente procure. Ao mesmo tempo que Ele escreveu, está ali tão claro. Tem coisas que o Pai escondeu que você precisa procurar para achar. Por menor que seja a revelação, o efeito é bombástico. Está claro isso? Tem coisas na nossa vida que vai ser resolvida de uma maneira tão clara e de uma maneira tão pequena a revelação que Ele quer liberar para mim e para você. Tem coisa que Ele está esperando você buscar. Nós estamos muitas vezes esperando uma revelação que alguém traga para nós, mas você não busca. Deus quer revelar coisa para você que já está separado para você. Não é para A e nem para B, é para você. E aquilo que é revelado para o meu coração, que o Pai revela para mim, é tão claro, tão verdadeiro e que me traz segurança. Esse é o ponto.
Caminhando aqui. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Verso 28. Venham a quantos? Todos. Quando você estiver cansado, vá até Ele. Ele é o lugar de descanso. Deus está abrindo meus olhos assim, ó. Está abrindo, literalmente falando. Ele é o meu lugar de descanso. Eu tenho descansado nele. Olha que forte. Venham a mim todos que estão cansados e quê? Sobrecarregados. E darei o quê? Descanso. Quando ele fala que vai dar descanso para você, você tem que fazer alguma coisa? Tem que fazer o quê? Descansar. Esse descanso não significa que você não tem que fazer nada na vida. Senão, neguinho e branquinhos vão amanhã e falam, não vou fazer, não, pastor falou para mim descansar. Você não vai trabalhar? Não, vou descansar, Deus mandou descansar. E foi o pastor que falou ainda. Deus falou comigo para eu descansar. Mas esse descanso é dependência dele. Amém? É o que eu estou desfrutando esses dias. Quando vem situações, circunstâncias, eu tenho orado pelas pessoas, tenho liberado, mas na consciência da presença e de que Ele está fazendo. E o resultado vem. Amém? Porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, nós precisamos aprender a descansar. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha só, porque sou manso e humilde de coração. E encontrarão o quê? Descanso para a vossa alma. Eu já falei isso aqui outras vezes e vou repetir. Como é bom olhar para dentro de si e achar um descanso. Achar uma paz. Amém? Você que Deus trouxe você aqui e os que estão assistindo pela internet, para falar para você descansar. A ansiedade, a preocupação excessiva não vai acrescentar um côvado da sua estatura. Às vezes Deus quer liberar coisas para a nossa vida, Ele não liberou ainda, sabe por quê? Porque você está ansioso, ou está ansiosa. Está com uma preocupação excessiva e não descansa. E nesse descanso, olha o que acontece. Nesse descanso, você consegue abençoar a vida de outras pessoas. Faz sentido isso? O descanso leva você a ser criativo. Pode ser que você passou o ano inteiro fazendo as mesmas coisas e querendo um resultado diferente. A gente sempre fala isso no final do ano, né? Mas é real. Pode ser que você fez muitas coisas e não produziu o resultado que você queria, porque você fez as mesmas coisas. E às vezes a gente tenta até colocar a culpa nos outros, né? Ah, isso aqui não aconteceu por causa disso aqui. Ah, é no Senhor que você tem que descansar. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave. Não é pesado servir a Deus. Amém? Você pode dizer comigo? Não é pesado servir a Deus. É prazeroso. É prazeroso. Dá prazer você andar em qualquer lugar e viver a vida de Deus que está em você. É prazeroso. E às vezes você nem precisa falar, as pessoas percebem. Amém? Porque não dá para se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como você consegue entender isso? Amém? Você vai chegar lá num trabalho novo, as pessoas vão perceber
aquilo que você carrega em Deus, no nome de Jesus. Deus quer mudar essa estação que você está vivendo há tanto tempo. Às vezes uma vida religiosa. Olha que forte isso. É uma vida religiosa, fazendo sempre as mesmas coisas, fazendo sempre... É uma vida religiosa, sem paz. Precisa de um encontro com o Senhor da paz. Amém? Porque isso muda tudo. Então, caminhando aqui para o final, o pessoal do louvor pode chegar aqui, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 10. Um pouquinho para trás. Para trás não, para frente, né? Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 em diante, diz assim: em verdade lhe digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe de outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Verso 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Verso 6, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Jesus. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Verso 10, o ladrão vem antes para o quê? Roubar, matar e destruir. Olha só que interessante. Eu vim para que tenha o quê? Vida e vida abundante, plena. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo que mata, rouba e destrói não vem de Deus. Você pode ficar em pé comigo, por favor? Se você puder não sair, não se movimentar agora, eu quero fazer uma aplicação junto com vocês aqui. Tudo que mata, rouba e destrói. Nós precisamos aprender a discernir o que mata, rouba e destrói. Amém? E ter coragem de reconhecer. Pode ser que tenha situações que estão há anos roubando a sua alegria, anos roubando a sua paz, roubando a sua vida financeira, roubando os seus relacionamentos. Você tem que identificar isso. E a partir daí, dá um passo de fé. Pode ser que é uma amargura, um ressentimento, uma dor profunda. Eu sempre insisto nesse ponto porque tem duas situações que sempre vão nos roubar: a falta de perdão e a rejeição. Sempre vão nos roubar. Mais cedo ou mais tarde, a gente não trata desse assunto, nós seremos roubados. Nós vamos sempre procurar, paliativos. Não, a Bíblia diz: toda árvore que o meu pai não plantou precisa ser arrancada. O que está roubando a nossa paz? O que está roubando o nosso foco? Quando
Quando você identifica isso e trata do assunto, imediatamente a paz que excede a todo entendimento guarda o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos.